Eu sou a doutora Laura Aragão, sou médica, alergista, pneumologista infantil. Ensino as mães a terem as crianças saudáveis longe das doenças alérgicas e respiratórias. Como reconhecer na sua criança uma crise de alergia respiratória? Essa conversa tem um caráter de ensino e não impede vocês de procurarem ajuda quando necessário. Aqui, mamãe, eu vou te ensinar a reconhecer os sinais de uma criança quando ela está entrando numa crise de alergia respiratória. Bom, mamãe, então o que é a crise de alergia respiratória? Então, toda vez que uma criança ela começar a ter uma crise de doença respiratória, ela vai começar a desencadear uma crise que precisa provavelmente você agir. Essa criança ela vai apresentar alguns sintomas. Isso acontece porque a criança ela deve ter entrado em contato com alguma coisa que desencadeia alergia nela. Por exemplo, é uma criança que tem uma rinite e ela entra num ambiente que não está propício para ela. Um ambiente abafado, com muito mofo, ou ela se enrola com um edredom que é de pelinho. Então, essa criança entrou em contato com aquele alérgeno, então ela vai começar a desencadear a crise. É uma exacerbação, é uma resposta exagerada do organismo da criança a aquele alérgeno. Né? Então, sempre que essa criança tiver uma doença de base, uma doença, uma alergia, e ela começar a entrar em contato com aquele alérgeno, ela vai exagerar, o organismo dela vai exagerar uma resposta imunológica, que vocês vão reconhecer como crise. Então, a crise é o exagero de uma resposta do organismo a uma determinada coisa que essa criança entrou. Outro exemplo, uma criança com asma. Então, a criança asmática, ela se hipersensibiliza por muitas coisas. Então, uma vez que ela entra em contato com uma pessoa que fuma, né? A babá fuma, a vovó fuma, né? Então, ela entra em contato com uma pessoa que fuma, aquele fumo vai irritar as vias aéreas dessa criança e essa criança vai desencadear uma crise de asma, ou seja, uma crise de doença respiratória. Então então ficou claro o que é a crise de doença respiratória. Então a criança entrou em contato com aquele alérgeno e vai desencadear uma crise de rinite, uma crise de asma brônquica, né? Ou ela vai desencadear uma crise na pele, tá bom? No caso do paciente que tem uma dermatite atópica. Mas aí vamos falar especificamente de doença respiratória, que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, qual é, mamãe, o jeito errado que você olha para sua criança e que você não reconhece a doença respiratória? Às vezes, a gente está muito, a gente não olha direito para a criança e não percebe os sintomas, os sinais de alerta que a criança está mostrando para você, mamãe. Então, agora eu quero que você aprenda quais são os sinais de alerta que a criança te mostra quando ela entra em contato com a doença respiratória. Então, você tem que aprender para não fazer errado. Porque muitas vezes a mamãe não olha direito para a criança, tá? Ela não olha direito para a criança, não reconhece que a doença respiratória está se manifestando e com isso a mamãe não age, não vai fazer o plano de ação ou não tem uma atitude em agir, tá? Então vamos lá. Então essa é a maneira errada da mamãe agir, é não reconhecer a crise por não reconhecer os sintomas. Então vamos lá. E qual é a maneira certa da mamãe reconhecer a crise de doença alérgica na criança?
Então, mamãe, eu quero que você pegue um lápis e um papel e anote o passo a passo que eu vou te dar. Para quando a sua criança começar com crise de alergia respiratória, você saber identificar e prontamente já agir no socorro dessa criança. Então, vamos lá. Mamãe, eu quero que quando a criança estiver com doença respiratória exacerbada, então você comece a olhar para teu filho. Olha primeiro para o nariz dessa criança. Então, o primeiro ponto que eu quero que você observe é o narizinho dessa criança. Olha para o nariz da criança. Anota aí. Primeiro passo, olhar para o nariz. E você vai observar se essas duas bandinhas do nariz, se elas estão batendo. Elas ficam assim, batendo. A gente chama isso de batimento de asa do nariz. Então, observar se a criança tem batimento de asa do nariz. Segundo, olha para a boca. Olha para a boca. Observa se a boca está aberta ou entreaberta. A criança fica com a boca assim, ó. Porque ela começa com dificuldade para respirar no nariz, né? Então, a criança já vai abrindo a boquinha um pouquinho mais. E ela começa a respirar um pouco com a boca entreaberta. Parece que a criança começa a ter uma fome de ar. Anota aí, fome de ar, tá? Então, a criança já abre um pouco a boca, já bate um pouquinho mais o narizinho e parece que tem uma fome de ar. Terceiro, essa criança começa a ficar com a boquinha seca, parece que ela começa a ficar um pouco desidratada, começa a ter uma desidratação leve, porque a criança começa a respirar com dificuldade, tá certo? Então, o lábio ele começa a ficar seco, ressecado. Nós ainda estamos na boquinha que você está olhando. Ainda na boquinha, começa a olhar se o lábio não está ficando um pouquinho roxo, arroxeado, porque às vezes a criança ela entra num franco desconforto respiratório e a boquinha, o lábio fica roxinho. Anota aí. Depois, mamãe, você vai olhar para o pescoço. Olha o pescoço da tua criança. No pescoço, você vai olhar aqui, a gente chama isso aqui, ó, em cima desse ossinho, bota o dedo aí no teu pescoço. Tem um espaçozinho que o teu dedo tá bem certinho. Bota aí no teu pescoço. Pronto. Nesse lugar, a gente chama de fúrcula. Fúrcula supraesternal. Então, a criança começa a entrar nesse lugarzinho aqui. Começa a ficar respirando com mais dificuldade nesse lugar, tá? Então, entra aqui com dificuldade. Depois, você vai olhar para o tórax. Olha para o tórax, para a caixa dos peitos da criança, o tórax. O que é que você vai olhar nesse tórax? Você vai ver, mamãe, que entre uma costelinha e outra começa a entrar. Entre uma costelinha e outra começa a entrar. Como se tivesse uma depressão. Aqui tem uma costela e outra, e no meio da costela começa a vibrar, a entrar com maior dificuldade o ar na musculatura. Então, a criança, essa pele que fica entre uma costela e outra, ela começa a entrar com mais dificuldade, né? E a criança começa a fazer um balancinho, né? Então, parece que o ar não entra direito na boca, nem no nariz. Ela abre essa boca e começa a respirar com maior dificuldade para poder colocar cada vez mais o ar para dentro do peito. Tá certo? Então, depois de você olhar para o tórax, mamãe, você olha para a barriga. Olhe para a barriga do seu filho e observe se a barriguinha começa a entrar começa a subir e descer. Então, é como se a barriguinha, aqui está a costela, né? E a barriguinha, ela começa a entrar e a sair com maior dificuldade. Esses aí são os principais sinais, primeiro, são os principais dados de alerta
que o teu filho diz para você. Então, basta você prestar atenção e prestar atenção no que o teu filho diz. Tá? Outra coisa, essa criança, mamãe, ela começa com tosse. E essa tosse, no início, é uma tosse seca, uma tosse curta e persistente, tá bom? Tosse seca, curta e persistente. Anota aí no teu livrinho. Uma outra coisa que você deve olhar, mamãe, é as unhas dessa criança. Observe os dedinhos dela. Quando as crianças elas estão em franco desconforto respiratório, né? Me esqueci disso aqui, não? Quando a criança está em franco desconforto respiratório, os dedinhos eles começam a ficar um pouquinho arroxeados, né? Então, olha aqui a pontinha da unha e vê que isso daqui, ó, começa a ficar um pouquinho roxa, tá bom? Né? Fica roxinha. Então, isso daí são sinais que tua criança te mostra que ela está precisando, mamãe, de socorro, tá? E por que que isso está acontecendo, mamãe? Por quê? Porque a sua criança está entrando em crise de doença respiratória. Ela está entrando em crise de asma brônquica. Ou ela está tendo uma crise de piora de um quadro de broncopneumonia. Ou ela está entrando em crise de piora de uma pneumonia. Tem muitas crianças que elas referem também dor no peito. Então, elas vão apontar a mão aqui, ó. Tendo essa dificuldade para colocar o ar para dentro e elas dizem que está doendo o tórax, tem dor no tórax, tá? Então, esses são sinais que a criança te diz quando está com uma dificuldade para respirar, que pode ser dificuldade para respirar por asma, dificuldade para respirar porque está com uma pneumonia, dificuldade para respirar porque está com uma broncopneumonia, tá? Só que, se ela estiver fazendo um quadro de infecção, como as pneumonias e as broncopneumonias, essa criança também vai ter um pouco de febre, que pode ser uma febrícula, febre alta ou muito mais alta, né? 39, 40. Se for só crise de asma simples e pura, ela não vai ter febre, tá bom? Então, doença alérgica não dá febre. Rinite alérgica não dá febre, asma não dá febre. Se está tendo febre, é porque está tendo, junto com isso daí, uma infecção viral ou bacteriana. Espero que tenha ficado claro, ok? Então, já reconheceram como é que a criança mostra para a mamãe? Essas coisas, mamãe, também são chamadas de sinais de prontidão. Sinais de prontidão que a criança mostra para a mãe ou mostra para o médico que está com desconforto respiratório, ok? Muito bem. Então, uma vez feito isso, mamãe, o que é que você tem que fazer? Qual é a maneira correta de você socorrer a sua criança? Primeiro, calma. Fica tranquila. Não atropela as coisas, tá? Então, senta a criança em posição reta. Organiza a cabeça. Se a criança estiver deitada, levanta a criança, coloca um travesseiro atrás das costas dela. Retifica a via aérea, tá bom? Retifica a via aérea que é para a criança poder respirar melhor. Ou senta a criança que fica mais confortável. Ou senta confortável. Depois, ofereça um pouco de líquido. Então, ofereça um pouco de água, porque ela está ficando desidratada, porque está respirando muito rápido. Então, ofereça líquido para a criança, que pode ser em um copo, se a criança já se sentar e tiver sinais de prontidão de copo, ou na mamadeira, se a criança não tiver os sinais de prontidão para tomar no copo. Ofereça numa chuquinha, tá certo? Depois, busque o remédio que a criança já usa. Então, se você tem uma criança que tem doença respiratória, você já deve saber se ela tem uma rinite alérgica, se ela tem uma asma, se ela está fazendo um quadro de infecção viral ou bacteriano, né? Então, vai lá, busca aquele remédio que abre
o alvéolo, que abre o brônquio. Por quê, mamãe? Quando a criança ela está com desconforto respiratório, significa dizer que os brônquios delas estão fechados. Não entra o ar. Por isso que ela faz um esforço respiratório maior para vencer uma resistência do brônquio que está fechado. Então, você tem que usar um remedinho para abrir o brônquio dela. E se ela for asmática, o remedinho que vai abrir os brônquios dela é aquele remedinho de resgate que o seu médico lhe prescreveu para abrir o brônquio, tá bom? Então, vai fazer o remédio de resgate da crise de asma. Ou vai fazer o remédio de resgate para a broncopneumonia, que o médico prescreveu para a broncopneumonia. Tá? Então, abrir o alvéolo. Se você tiver um nebulizador em casa, nebuliza essa criança. Pode nebulizar com um pouquinho de soro fisiológico. Agora, gente, cuidado. Não coloque medicação gelada para nebulizar a criança. Porque se vocês colocarem medicação gelada, a criança vai fechar mais o brônquio. E ela vai ter um desconforto respiratório maior. Ou ela vai ter mais tosse. Já observou alguma vez que você nebulizou sua criança com alguma coisa gelada e ela parece que tosse mais? Ela parece que fica mais desconfortável? É isso. Não nebulize com o soro ou com a medicação gelada, porque faz uma broncoconstricção, ou seja, fecha mais o brônquio, tá bom? Muito bem. Então, fez a medicação de resgate e não melhorou, porque você está vendo que esses sinais de prontidão estão aumentando. Então, mamãe, aí é verdadeiramente o momento de você levar a criança para a urgência, porque a criança está ficando com desconforto respiratório e você precisa dar oxigênio para ela. E você não tem oxigênio em casa. Então, você tem que levar ela para o pronto-socorro, para ela tomar um remédio para abrir o alvéolo e entrar oxigênio aqui nesse brônquio. Por isso que você precisa levar ela, porque você vai estar vendo que ela está batendo mais o nariz, que ela tosse mais, que a fúrcula entra um pouco mais, que as costelinhas entram um pouco mais. Então, a criança ela vai ficando um pouco mais desconfortável do ponto de vista respiratório. Então, nesse momento, é um momento crucial que você precisa ir ao pronto-socorro para nebulizar a criança sob supervisão de um médico e fazer uso de oxigênio. Entendeu? Muito bem. Então, já vimos o passo a passo, os sinais de prontidão e o passo a passo que você, mamãe, tem que fazer. Aqui tem uma pergunta que diz assim, a minha filha tem rinite, e sempre que minha filha entra em crise de rinite, ela desenvolve uma crise de asma. Gente, as vias aéreas, elas são unidas. Então, o nariz, ele é irmão do pulmão. As crianças que têm rinite alérgica, elas vão ter, na maioria das vezes, asma, numa maior ou menor expressão. Então, quando a criança entra em crise de rinite, a evolução, se a gente não cuidar, é a criança entrar numa crise de asma. Então, como é que a gente reconhece uma crise de rinite alérgica? Anota aí a crise de rinite alérgica. Então, a criança vai coçar muito o nariz e vai espirrar, ela vai ficar com o narizinho bem congestionado, ela abre a boca para poder respirar. À noite, às vezes, essa criança ela ronca um pouco mais. E se ela tiver problema de adenoide, ela também vai roncar muito mais ainda, até a ponto de você escutar do outro quarto. Então, quando você não resolve a porta de entrada, então o fundo do quintal vai ficar também sentindo os problemas, né? Então, a porta de entrada, que é a rinite, tem que estar zerada, tem que estar legal. Para o quintalzinho que está lá fora, que é uma maneira assim de a gente conversar, né? O pulmãozinho não responder, tá? Então, por isso que, se seu filho entrar em crise de rinite, em algumas crianças, não é 100%, não são todas as crianças, elas vão ter crise de asma. Todos esses sintomas aparecem de uma só vez ou aos poucos, ou alguns deles?
Esses sintomas, eles vão aumentando ao longo do tempo. Eles vão surgindo, por isso que você tem que estar olhando passo a passo cada coisa, porque eles vão surgindo e eles vão se agravando, né, ao longo do tempo. Pode ser em horas, pode ser em dias, tá? Depende de criança para criança. Eu espero que vocês tenham anotado tudo direitinho, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.